Muito boa tarde, se alguém estiver presente. Pelos vistos, não.
Hum. Ora, muito boa tarde, Marta e Afonso. Boa tarde. Boa tarde. Quase que não ia havendo aula, pá. Vocês chegaram mesmo quando eu me preparava para desaparecer. Se tocava-se os dois. Bom, hoje vamos falar do teorema da divergência e do teorema de Green também, que é assim, teorema da divergência júnior. Vou considerar os exercícios que não têm solução na ficha e depois eventualmente falar de algum dos outros que ofereça questões. O primeiro exercício de todos da ficha é algo que eu até já falei na aula teórica de alguma maneira, mas que posso fazer recorrendo a dois raciocínios diferentes. Um com o teorema de Green e outro usando algo que falei na aula teórica de hoje, que é uma utopia. Okay? Primeiro, pelo teorema de Green, que é aquilo, a intenção original do problema é essa. É dada uma linha escrita por RT igual a 2 cosseno T seno T, com T entre 0 e 2π. É uma linha L, que está aqui a vermelho no desenho. Portanto, se eu basicamente é uma elipse, basicamente não, é uma elipse. Digamos, se considerarem a representação paramétrica da circunferência de raio 1 centrada na origem e escalarem o eixo dos x, multiplicando por 2, obtêm esta elipse. Portanto, dá uma volta no sentido direto, começando no semi-eixo positivo do x. Se quiserem calcular o integral de linha que lá está em cima, usando a definição de integral de linha, podem tentar, mas é uma empresa um bocadinho desagradável, porque aqueles denominadores x² mais y², ao contrário do que acontece no caso da circunferência, não ficam constantes. Fica-se lá com 4 cosseno² mais seno². No numerador aparecem os senos de t e cosseno de t do x e do y da função integrando, e das derivadas da representação paramétrica aparecem outros fatores, seno de t e cosseno de t. A função com que se fica para integrar não é particularmente simpática. É uma daquelas que vocês conseguiriam calcular uma primitiva usando aqueles métodos de cálculo 1 para lidar com polinómio de duas variáveis em seno e cosseno a dividir polinómio em duas variáveis em seno e cosseno. De maneira que nós vamos fazer isso de maneira mais simples. Como? Uma ideia possível, tirando partido do facto que este integral de linha é fácil de calcular para a linha C que está no desenho, portanto, que é a circunferência do raio 1 centrada em 0, 0. Nesse caso é fácil de calcular, já o fizemos, vamos fazer outra vez. Portanto, o integral de linha ao longo da linha C é, por definição, integral entre 0 e 2π. C, eu fiz o desenho, mas não disse qual era a representação que estava a pensar usar. Representada por, sei lá, alfa t igual a % t entre 0 e 2π. Okay? Portanto, fica o integral entre 0 e 2π
de menos seno t sobre seno ao quadrado mais seno ao quadrado. Depois tem que multiplicar o alfa' é menos seno t, tem que multiplicar por menos seno e depois somar seno t sobre seno ao quadrado mais seno ao quadrado vezes seno t. Isto simplesmente a função integranda reduz-se a 1, graças à fórmula fundamental da trigonometria. É que esta coisa dá, é bem sabido, 2π. E este é aquele integral de linha que nós estamos sempre a invocar, de dizer, temos aqui um campo fechado, este menos y sobre x2 mais y2, x sobre x2 mais y2 é um campo fechado no complementar de 0, 0, que no entanto não é conservativo. Se fosse conservativo, este integral teria que dar. Como é que eu vou calcular o integral ao longo da linha L? Simplesmente considerando a região entre a circunferência e a elipse, a região que eu marquei a amarelo. Okay? Vou chamar esta região, sei lá, U. Naquela região eu posso aplicar o teorema de Green, que me diz que o integral em U será a derivada parcial em ordem a x de x sobre x2 mais y2 menos a derivada parcial em ordem y menos y sobre x2 mais y2. Que será igual ao integral ao longo de C, não, melhor, integral ao longo de L, depois tenho que voltar à página anterior para ver os sentidos. E aqui não é x, é menos y. É isto que eu quero calcular. Menos o integral ao longo de C. Porque é menos? É isso que eu preciso ver. Voltando ao desenho. Portanto, no teorema de Green, eu tenho que percorrer a fronteira da seguinte forma, mantendo a região à minha esquerda, tenho que percorrer toda a fronteira. Okay? Como é que eu posso fazer isso? Ora, eu posso fazer isso seguindo o L, desta forma. Isto é a mesma coisa. E depois, se eu tivesse começado aqui, depois podias saltar aqui por um segmento para a circunferência e dar uma volta à circunferência, mantendo a minha região à minha esquerda. Ora, se eu fosse no sentido da circunferência, mantinha a região à minha direita. Portanto, eu tenho que percorrê-la em sentido contrário. Para depois voltar ao ponto original, tinha que percorrer aquele segmentozinho outra vez em sentido contrário. Portanto,
Deixem-me pôr aqui umas setas bem grandes. Portanto, teria que percorrer a circunferência assim. E aqueles dois segmentos, uma vez, que são o mesmo segmento, uma vez num sentido e depois outra vez no sentido oposto, cancelam-se, de maneira que fica o integral ao longo de L menos o integral ao longo de C, devido para aplicar o teorema de Green, tenho que percorrer a fronteira de maneira como esta, ou algo equivalente. Não é? O ponto onde eu comecei foi escolhido ao acaso, porque a caneta caiu lá. Se eu começasse noutro, fazia algo equivalente a isto e a obter o mesmo. Ok? Professor, então estamos a percorrer o C num sentido contrário ao L. Exatamente. Ok? Portanto, eu no desenho, a minha definição de C é percorrer a circunferência no sentido direto. Foi assim que fiz as contas e deu 2π. Mas depois, ao aplicar o teorema de Green, pus um sinal menos ali, exatamente por causa disso, ter percorrido no sentido contrário. Está bem? Portanto, acontece que a derivada em ordem a x de x sobre x2 mais y2 é igual a x2 mais y2 menos 2x quadrado a dividir por x2 mais y2 ao quadrado. Dá y quadrado menos x quadrado a dividir por x2 mais y2 quadrado. A derivada em ordem y menos y sobre x2 mais y2 vai dar menos x2 mais y2 menos 2y ao quadrado a dividir por x2 mais y2 ao quadrado. Que, simplificando, dá exatamente a mesma coisa. Estão fartos de saber isto porque sabemos que aquele campo é fechado, mas eu estou a fazer as contas de novo. Para o benefício de vocês, se não soubessem que o campo era fechado, podiam ter feito a conta assim para verificar que era. Okay? Agora aquela pergunta de código de processo administrativo. Eu podia chegar ao teste e dizer, eu sei que este campo é fechado porque foi dado na aula teórica e fiz lá as contas. Sim, podia. Ok? Portanto, que foi algo que fez parte da exposição da matéria. Okay? Para um outro campo que nunca tivesse aparecido na aula teórica, obviamente não se pode dizer isso. Mas este é de tal maneira importante nos exemplos que nós fizemos as contas especificamente na aula. Portanto, o integral duplo dá zero, de maneira que aquela diferença de integrais de linha tem que ser zero, e, portanto, o integral ao longo de L tem que ser igual ao integral ao longo de C, já calculamos, e deu 2π. Está feito. Okay? Portanto, isto é digamos, o método de resolver este exercício baseado no teorema de Green. Okay? Há outra maneira de justificar a mesma coisa. Okay? Essa maneira tem a ver com coisas que eu mencionei na aula teórica de hoje. Okay? Portanto, solução alternativa. Os caminhos que descrevem C e L são homotópicos.
em R2 menos 0,0. Okay? Há uma observação na aula teórica para facilitar a aplicação. Os meus caminhos estavam sempre definidos no intervalo 0,1, mas aquilo, obviamente, eu posso rescalar o meu intervalo para ser um intervalo 0,1 através de uma transformação afim constante, mais algo linear, não é? De maneira que posso estender o conceito de caminhos homotópicos para o caso em que tenho um outro intervalo qualquer. Por exemplo, o intervalo 0,2π, como é aqui. Okay? Portanto, são homotópicos em R2 menos a origem, ou seja, eu consigo, de certeza, deformar a elipse portanto, eu consigo deformar aquela elipse para obter a circunferência. Como é que eu faço isso? Bom, eu até consegui arranjar a homotopia facilmente neste caso. Não é? Se vocês considerarem uma semirreta saindo da origem, que interseta a elipse, é simplesmente multiplicarem esse vetor por um fator que vos mande para cima da circunferência, não é? Ou seja, o que eu estou a dizer, está a ver, se fizer aqui um reta azul, só preciso de uma aplicação que me transforme este ponto naquele ponto genericamente, para todos os pontos sobre a elipse. Essa aplicação é de facto uma homotopia, como é fácil de perceber. Bom, mas não vamos fazer isso. E não, num teste, eu não espero que vocês digam uma coisa desta, basta dizer, se for uma coisa bastante clara, intuitivamente, com um desenho, já me chega. Vocês conheçam o conceito, já é um objetivo bom. Portanto, L e C são homotópicos. Além disso, o campo, como vimos, é fechado. Nós sabemos que os integrais de linha para caminhos homotópicos num aberto, aqui o aberto é R2 menos a origem, de um campo fechado, são iguais, são invariantes. Okay? Portanto, eu podia usar o teorema que citei hoje na aula teórica, a propósito da homotopia, para dizer, sim senhor, estes dois integrais de linha vão ser necessariamente iguais, e podia perfeitamente não usar o teorema de Green. Okay? Portanto, a solução alternativa são homotópicos e o campo é fechado. Logo, o integral ao longo de L é igual ao integral ao longo de C. E este pode-se calcular diretamente e é igual a 2. Ok? Portanto, basicamente é a mesma coisa. Estou a fazer a mesma coisa, mas estou a explicá-la por palavras diferentes. Ok? Porque eu não fiz a demonstração do teorema sobre uma homotopia, mas o que eu vos disse é que se obtinha usando o teorema de Green. Portanto, no fundo, as duas coisas que eu fiz são a mesma. Okay? Bom, vamos a outra coisa. Vamos ao teorema de divergência própria. Dúvidas sobre este? Alguma? Então vamos ao teorema de Professor, só uma coisa Sim. rápida. Nós no início percorremos o C no sentido, direto. no mesmo sentido do L, e depois é que mudamos, não foi? Não. Depois disso, se eu vou fazer o integral ao longo da fronteira com as convenções que preciso no teorema de Green, o que eu tenho que fazer é percorrer o L
depois dar um saltinho para o C, mas depois preciso percorrer o C em sentido contrário, portanto o resultado é menos aquilo do que eu obteria para o C, e depois voltar ao L por um segmento em sentido contrário àquele que já tinha usado. Okay? Ou seja, o integral ao longo da fronteira de U deste campo mantendo a região à esquerda, que é aquilo que eu preciso para o teorema de Green, é igual ao integral ao longo de L menos o integral ao longo de C. Ok? É isso que eu estou a dizer. Está bem? Bom, vamos ao teorema de divergência. Okay? Temos que considerar o exercício 3. Okay? Portanto, no exercício 3, queremos calcular o fluxo de um campo. O campo chama-se psi, portanto será algo que eu posso designar assim, uma região R, portanto, através da fronteira de R. Este não é o R dos reais, obviamente, é um R que é um conjunto que eu vou já dizer qual é. R é o conjunto dos x, y, z de R3, tais que x2 mais y2 mais z2 é menor ou igual a 1. O z é maior ou igual a 0, o x é maior ou igual a 0, o y é maior ou igual a 0. Portanto, é um oitavo de bola. Okay? A interseção da bola de raio 1, o primeiro octano. O campo psi é definido por psi de x, y, z é igual a x quadrado, y ao quadrado, e depois z quadrado menos 2xz menos 2yz. E queremos calcular o fluxo através da fronteira de R na direção da normal exterior. Portanto, aquele N é a normal exterior R. Como é que é o conjunto? Bom, o conjunto é bastante fácil de ver. Bem. Portanto, R é limitado aos problemas coordenados e pela superfície da esfera x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Ok? Reparem que a fronteira de R tem 4 partes. Uma superfície, uma parte que é parte da superfície da esfera, não é? Vou agora sugerir aqui umas linhas vermelhas. Okay? Tem um quarto círculo
no plano XZ. Um quarto de círculo no plano XY. Finalmente, um quarto de círculo no plano YZ. Ok? Se eu fosse calcular o fluxo de psi através da fronteira de R, eu teria que considerar 4 fluxos, de facto, para cada uma destas faces, chamemos assim, que constituem a fronteira. Um conselho numa situação destas é: vamos calcular a divergência do campo, prevê ser particularmente simples, ou zero, ou sei lá, uma constante, ou uma função muito simples, porque se isso acontecer, é capaz de ser a boa ideia tentar fazer o cálculo pelo teorema de divergência. Neste caso particular, a divergência de psi vai ser a derivada parcial em ordem a x, primeira coordenada, que é x quadrado, mais a derivada parcial em ordem a y, da segunda coordenada, que é y quadrado, mais a derivada parcial em ordem a z, da terceira, que é z quadrado, menos 2xz, menos 2yz. Okay? Quanto é que isto vai dar? Bom, a primeira derivada dá 2x, a segunda 2y, e outra dá 2z, menos 2x, menos 2y. Ou seja, isto tudo simplificado dá simplesmente 2z. Ok? Não é zero, mas é quase. Portanto, é algo que é muito fácil de integrar, com certeza. Portanto, o que eu digo é que aquele fluxo é pelo teorema da divergência. Não há dúvida que se é um campo de classe C1 em todo o R3, que é uma coisa, coordenadas são polinomiais, etc. Portanto, as hipóteses do teorema da divergência são fáceis de verificar aqui. É igual ao integral triplo da divergência de psi em R. E isto, de acordo com as contas que nós fizemos, é o integral em R de 2z. Bom, e agora temos que calcular este integral. Nós temos 1/8 de bola, de raio 1 centrada na origem. Uma coisa, enfim, que em coordenadas esféricas, por exemplo, é fácil de escrever. Okay? Como é que eu posso descrever o R em coordenadas esféricas? O θ, vocês sabem que é medido como um ângulo que corresponde a uma longitude, digamos que o meridiano, o semimeridiano de Greenwich, no plano XZ do lado do X positivo, não é? Portanto, aqui é fácil de perceber que θ está entre 0 e π sobre 2, porque estamos no primeiro octano. Portanto, o θ das coordenadas esféricas está entre 0 e π sobre 2. Quanto ao φ das coordenadas esféricas, φ igual a 0 corresponde ao semieixo positivo dos z's, e é um ângulo entre esse semieixo positivo dos z's e os vetores de posição que nós tivermos. Ora bem, esses estão todos acima do equador, digamos assim, da esfera, de maneira que também obtenho que o φ tem que estar entre 0 e π sobre 2. Em termos de ρ, da distância à origem, é óbvio que a distância à origem está entre 0 e 1. Ou seja, este conjunto é muito fácil de escrever em coordenadas esféricas. Okay? Portanto, vou usar para fazer as contas coordenadas esféricas habituais, com x igual a ρ seno θ seno x, y igual a ρ
seno θ seno φ, e Z igual a Rho cosseno de φ. Okay? Em que Rho estará entre 0 e 1, o θ estará entre 0 e π sobre 2, e o φ também estará entre 0 e π sobre 2, que é particularmente fácil de perceber para este sólido. Okay? Portanto, o que é que isto vai dar usando coordenadas esféricas? Portanto, os limites de integração são todos constantes, me facilita a vida, posso escolher uma ordem de integração qualquer, facilidade. Por θ em último lugar, entre 0 e π sobre 2. No último lugar, o φ. E o Rho em primeiro lugar. A função integranda vai ser 2 vezes Z. Z é Rho cosseno de φ. Mas também tem que considerar o jacobiano, que é Rho quadrado. Okay? Portanto, o Rho integrado em primeiro lugar, depois o φ, depois o θ. O que é que isto dá? Integração em Rho. Vamos ter ali um Rho ao cubo. Okay? Portanto, vamos ficar com a integral entre 0 e π sobre 2. Integral entre 0 e π sobre 2. Rho ao cubo. Primitiva Rho à quarta sobre 4. Portanto, eu vou ficar com os outros fatores, que são 2, seno de φ, seno de φ. E agora Rho à quarta sobre 4, entre 0 e 1, isso vai dar um quarto. Eu posso já me libertar da integração em θ, porque em θ, como a função não depende de θ, vou simplesmente obter π sobre 2, corresponde ao comprimento do intervalo. Agora, para integrar em φ, 2 seno de φ cosseno de φ é o seno de 2φ, não é? Portanto, a melhor maneira é dizer, isto pelo 1/4 passo cá para fora, tenho que o integral entre 0 e π sobre 2 de seno de 2φ. Posto nesta forma, a primitiva é imediata, não é? Vai ser menos cosseno de 2φ vezes 1/2, certo? Para testar as contas da derivada, não é? Portanto, vou obter um π sobre 8, que já cá estava, vezes menos 1/2, e depois seno de π sobre 2, que toda a gente sabe que é 0, menos cosseno de 0. Okay? Ora, isto simplifica. Bom, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de 0 é 1. Não é? Com os dois sinais menos e fica positivo, sim senhor, de maneira que eu obtenho π sobre 16. Está feito o cálculo, e isto foi bastante mais rápido do que andar a calcular o fluxo, com certeza. Não porque o fluxo fosse particularmente difícil, mas havia 4 faces, não havia... Enfim, havia 2 das faces em que as contas eram basicamente a mesma, mas é relativamente extenso de fazer. Okay? Portanto, o teorema de divergência permite-me, às vezes, passar de calcular fluxos à custa ou do integral de volume da divergência, ou então, quando são fluxos sobre parte da fronteira de uma região, à custa do integral de volume da divergência, menos o fluxo através do que resta da fronteira da região. Okay? Portanto, a ideia de aplicar o teorema de divergência deste género. Okay? Bom, vamos fazer outro, talvez um bocadinho, ver uma coisa um bocadinho diferente, não é? E para usar esta última ideia que eu acabei de citar. Dúvidas sobre este? Alguma coisa? Vocês ainda estão aí?
Sim, sim, não há dúvida. Vamos 4. Com 4 vocês e eu. Está bem. Imensas pessoas. Bom, então, vamos lá continuar. Vamos considerar o exercício 5. Okay? O exercício 5 é do mesmo género, mesmo tipo de ideias, com a variante de que vou calcular um fluxo através de uma superfície usando o integral de volume de uma certa região menos o fluxo sobre a parte da fronteira da região que não estou a considerar no fluxo que quero calcular. Okay? Portanto, isso é o exercício 5. Exercício 5. Quero calcular o fluxo de um campo F através de uma superfície que eu vou chamar S. Não está no enunciado, mas eu vou chamar S. Portanto, é um fluxo de um campo F. Vou considerar uma normal unitária a S, algo deste género, em que S é o conjunto do x, y, z, R3, tais que x mais 2y mais z é igual a 1. Então, vocês já estão a ver que tem parte de um plano. X maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0 e z maior ou igual a 0. O F é simpático também em termos de divergência. É x menos 2x mais z. Eu já agora vou já calcular a divergência do F, vermos se vai. A divergência de F vai ser a derivada do x em ordem a x, mais a derivada em ordem a y, menos 2x mais y, mais a derivada em ordem a z. Primeiro dá 1, depois em ordem a y isto dá também 1, em ordem a z dá também 1, dá 3. Ok? De maneira que isto afigura-se que o teorema de divergência é capaz de ser uma boa ideia. Só que aquela superfície é um triângulo, é uma parte de um plano que é um triângulo. Portanto, com plano, o triângulo esse tem vértices. Estes pontos que eu vou assinalar. Okay? É este triângulo. Portanto, x mais 2y mais z igual a 1. Vocês fazem a interseção com um eixo, sei lá, ponho o x e o y igual a 0, dá-vos z igual a 1, não é? Ponham x e z iguais a 0, ficam com y igual a 1 meio. Ponham x e y igual a 0. Não, y e z igual a 0, ficam com x igual a 1. Portanto, vocês descobrem estes três vértices. E é a parte da superfície que está no primeiro octante devido às três desigualdades que vêm a seguir. X maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0 e z maior ou igual a 0. Portanto, é este triângulo que nós temos aqui. Reparem que a normal, dada a posição daquilo, vejo logo que a normal à superfície vai ser constante e um bocadinho embicada para cima, não é? Aliás, eu posso calculá-la com facilidade. Porquê? Porque é um plano definido implicitamente
por algo da forma g de x, y, z igual a 0 com g de x, y, z igual a x mais 2y mais z menos 1, certo? Portanto, trata-se de uma... Portanto, devia ter escrito aqui. F é descrito por algo desta forma. Portanto, eu sei que posso calcular a normal calculando simplesmente o gradiente do g. Ou seja, o n será o gradiente do g a dividir pela norma do gradiente do g. Ora, o gradiente do g é simplesmente o vetor 1, 2, 1. A norma do gradiente vai ser 1 mais 4 mais 1 raiz de 6. Okay? Portanto, isto dá-me ou a normal que eu quero, ou menos a normal que eu quero, mas eu como sei que a normal vai ter que ter terceira componente positiva, que foi algo que eu não escrevi até agora, mas que está no enunciado, eu escolho exatamente esta normal, tal e qual como está neste momento, porque a terceira coordenada é 1 sobre raiz de 6, que é positivo. Ok? Portanto, é este n que eu queria ali. Só que eu não vou fazer os cálculos diretamente. Portanto, eu não vou precisar desta normal para fazer conta. Ok? Mas achei bem rever isto de qualquer forma. Mas eu vou precisar de um sólido em que aquele triângulo azul seja parte da fronteira e fechá-lo de alguma maneira com outras faces para ter um sólido onde aplicar o teorema de divergência. Ora, as coordenadas do meu f são x menos 2x mais y e z, que para x igual a 0, ou y igual a 0, ou z igual a 0, ficam particularmente simples, certo? Ou seja, eu olho para aqui e suspeito, se eu fechar um sólido usando os planos coordenados, ok? É capaz, com esse sólido, conseguir fazer as contas do teorema da divergência com facilidade. Ok? Ou seja, vou considerar como esse sólido o conjunto dos x, y, z de R3, tais que o x mais 2y mais z é menor ou igual a 1. Okay? X maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0 e z maior ou igual a 0. Okay? Este U é exatamente o tetraedro que eu vos sugeri ainda agora, não é? Portanto, se eu fechar um sólido usando aqueles triângulos que vocês estão a ver aqui, este, este e este, portanto, com essas três faces, eu arranjo a fronteira da região, que é aquele tetraedro que acabei de descrever. Está bem? Reparem que o U e o S têm uma única diferença em termos de tipografia, que é um tem uma igualdade, x mais 2y mais z igual a 1, o outro tem menor ou igual a 1, mas essa diferença faz toda a diferença. Pois bem, então o que é que o teorema da divergência nesta situação particular me diz? Que o fluxo do F
que eu estou interessado, mais os fluxos através de cada uma daquelas três faces, que eu vou chamar F1, F2 e F3. Isto, portanto, esta soma destes quatro fluxos, com N sendo a normal unitária exterior ao sólido, e de facto, para aquele tetraedro, na parte que me interessa, aquele N é de facto a normal exterior. Isto tudo junto vai ser o integral triplo em U da divergência de F. Okay? Bom, agora vou calcular as diversas coisas e ver o que é que se passa aqui. A divergência de F é igual a 3. Okay? Portanto, eu posso começar por calcular o integral triplo. Portanto, o integral triplo vai ser 3 vezes o integral triplo da função 1, ou seja, 3 vezes o volume do daqueles exemplos mais calistos do que nós fizemos contas no princípio do semestre. Posso fazer isto, por exemplo, assim. Integrando primeiro em ordem Z, vai ser o integral entre 0 e é x mais 2y mais z igual a 1. Certo? Portanto, se eu estou a integrar em ordem a z, resolvendo em ordem a z, fica com 1 menos x menos 2y. Okay? Depois agora tenho que integrar em ordem a y e x. Ora bem, portanto, se eu integrar primeiro em ordem a z, agora vou ter que integrar na projeção do plano XY, que até corresponde àquela face do tetraedro que eu agora assinalei a verde, não é? Ora, o que é que isso dá? Se eu integrar primeiro em ordem x, vou integrar entre 0 e 1 menos 2y. Okay? E finalmente vou integrar em y. Ora, em y é fácil ver que é entre 0 e 1 meio. Okay? Portanto, é este integral que precisamos de calcular. A primeira integração, como é 1, aquilo dá 3, integral entre 0 e 1 meio, integral entre 0 e 1 menos 2y, 1 menos x menos 2y, e x, e y. Agora tenho que integrar em x. Okay? Portanto, vou ficar com algo que não é particularmente difícil. Particularmente difícil é esquecer entre uma página e outra. Não me esquecer entre uma página e outra do que tenho para calcular. Portanto, vamos lá ver. Novo quadro branco. Portanto, eu tenho 3 vezes integral entre 0 e 1 meio, sim.
Agora, zero e 1 menos 2y. Vou copiar esta outra. Portanto, agora 1 menos x menos 2y. Portanto, fazendo a primitivação em x, vocês ficam com... A parcela do 1 vai dar 1 menos 2y também. Depois de integrado. A parcela do menos x, a primitiva é menos x quadrado sobre 2. Portanto, vocês vão ficar com 1 menos 2y ao quadrado sobre 2. Okay? E finalmente, menos 2y vezes 1 menos 2y. Ok? Bom, eu não vou continuar a partir daqui, porque vocês têm aqui um polinómio de segundo grau. É uma questão de arrumar isto um pouco. E chegamos lá, não é? Vamos ver, portanto, deixemos, etc. Vamos ver as partes mais interessantes desta coisa. Portanto, o que é que se passa nas outras faces? Portanto, eu vou chamar S1 a face amarela neste desenho. Vamos chamar S2 à face vermelha e S3 à face verde. Ok? Como é que calculamos o integral sobre S1? Integral sobre S1 do fluxo deste campo F. A primeira coisa a notar é que sobre S1 como S1 é um triângulo no plano X, Z, X está para aqui, Z está para cá, não é? A normal unitária exterior aqui, temos um vetor que aponta assim. Tem uma componente segundo y igual a menos 1, e componente em x e em z iguais a 0. Okay? De maneira que isso simplifica logo um pouco aquele cálculo, porque isto vai ser o integral, um certo conjunto, bom, podemos dizer ainda assim, S1, de f interno 0 menos 1, 0. Okay? Portanto, o que é que se vai aproveitar do f? O f tem segunda coordenada igual a menos 2x mais y. Portanto, só essa é que vai entrar no produto interno com o 0 menos 1, 0. Mas como ali temos y igual a 0, vai ser simplesmente menos 2x. Ok? Portanto, aquele integral vai ser simplesmente o integral de menos 2x. Aonde? Bom, como é que é natural integrar em S1? Aquilo é uma parte do plano xz, eu simplesmente vou integrar em xz, integral dupla em xz, em que o elemento de volume será simplesmente igual a 1. Eu vou utilizar as coordenadas x e z para
integrar aí. E onde é que eu estou? Estou naquele triângulo amarelo, que eu posso obter informação sobre ele fazendo y igual a 0 na equação do plano x mais 2y mais z igual a 1. Ou seja, a hipotenusa daquele triângulo retângulo amarelo é x mais z igual a 1, de maneira que eu arranjo limites de integração facilmente. Não é? Ou seja, se eu integrar daqui, separar os integrais, posso integrar primeiro em ordem a x e depois em ordem a z. Aqui não vai ter grandes problemas a ordem de integração. Integrando primeiro em ordem a x, vai ser entre 0 e 1 menos z. Okay? E depois em z vai ser entre 0 e 1. O que é que isto dá? Vai dar uma integral entre 0 e 1. Primitiva vai ser menos x quadrado. Portanto, isto eu vou ficar com menos 1 menos z no quadrado. A dividir por nada, porque já tinha um 2. Okay? Dizer. Okay? Portanto, este integral não é propriamente difícil de calcular. Qual vai ser a primitiva agora? Bom, vai ser 1 menos z ao cubo multiplicado uma constante para acertar contas. Quando eu derivo 1 menos z ao cubo, aparece um 3 e aparece um sinal menos. O sinal menos está lá, o 3 não está. Portanto, eu tenho que dividir por 3, calcular isto entre 0 e 1. Ora, em 1 dá 0, em 0 dá 1 terço. Portanto, eu vou ficar com menos 1 terço. Ok? Deixem-me verificar uma coisa. Eu fiz uma coisa mal, não é? Perdi um sinal menos pelo caminho. Porque a normal era 0, menos 1, 0. O campo era menos 2x mais y. Portanto, menos 2x vezes menos 1 dava 2x. Portanto, este sinal menos que eu tenho ali está a mais. Este está a mais. Faltava um ali. E aqui é um sinal mais. Ok, dá 1 terço. Este integral. Ok? Os outros dois integrais em S2 e em S3 são parecidos também. Okay? E talvez um bocadinho mais fácil, porque só tem uma parcela. Isto também não era difícil. Portanto, se eu quiser calcular o fluxo através de S2 de F, em S2 a normal é para lá, ok? Vai ser menos 1, 0, 0. Okay? Também é fácil. Não é? Portanto, o que é que eu vou ficar aqui para integrar? O F interna normal, como o F tem como primeira coordenada x, o F interno naquela normal dava menos x. Mas o triângulo vermelho está exatamente sobre x igual a 0, de maneira que a função integranda é identicamente nula. Okay? Portanto, isto de facto é mais fácil. Portanto, o integral sobre S2 de F dá o integral sobre S2 de x vezes menos 1, de menos x. Só que em S2 x é 0. De maneira que este integral é 0. Okay? Em S3 acontece exatamente o mesmo.
Portanto, em S3, o que é que se passa com a normal? Aqui a normal é 0, 0, menos 1. Fazendo produto interno com F, vou ficar com menos Z, só que S3 está no plano Z igual a 0. De maneira que o integral em S2 é 0 e o integral em S3 também é 0. Okay? De maneira que o que é que vocês vão descobrir? Portanto, juntando tudo isto, nós temos. Onde é que está aqui? Portanto, o que é que se descobre? O fluxo através da superfície original vai ser o integral triplo da divergência, que nós avaliamos até ficarmos com esta coisa, não é? Não, continuamos mais para frente. Continuamos até... Eu vou usar mesmo etc para pôr lá, não é? Aquilo que eu chamei etc. Okay? Depois, menos o integral em S1, tinha dado 1/3. E depois as outras duas parcelas são 0, não é? Okay? Portanto, vou ficar com o integral triplo no tetraedro menos 1/3 para o valor daquele fluxo. Okay? Isto é um exercício, fazer as contas assim. Crítica ao exercício. Calcular o fluxo diretamente era capaz de dar o mesmo trabalho. O que se ganha ao fazer as contas assim não é particularmente importante, mas é importante perceber o mecanismo. Ou seja, por um lado temos uma soma de fluxos, a igualdade do teorema de divergência, pegamos em todas as parcelas menos aquela que queremos calcular, passamos para o outro lado, de maneira que ficamos aquela parcela que nós queremos calcular igual ao integral triplo da divergência, menos a soma dos fluxos sobre aquelas faces do sólido que não estão incluídas no fluxo original. Okay? Portanto, esta ideia reaparece noutros exercícios que vocês, alguns têm resolvidos. Vocês têm muitos exercícios resolvidos. Dúvidas sobre este? Bom, então vamos a uma última coisa, não é? Eu tenho a impressão que, dado que só tenho um quarto de hora e que não consigo fazer uma corrida, vou fazer uma habilidade que é assim. Vou entrar a partir no meu portátil, okay? Portanto, vocês verem-me em duplicado e vamos seguir um dos exercícios que está resolvido. Assim poderei seguir a solução e é um bocadinho mais rápido e dá para fazer antes de chegarmos à hora de fim da aula.
Hum, Pois bem. Então vamos a isso. Sim. Sim. Ok. Portanto, assim conseguimos ver outros exercícios, em vez de estarmos a basear. Por exemplo, este exercício, que é um bom exercício, envolve a mesma ideia que consideramos no exercício que andámos a fazer, só que é mais interessante porque, de facto, é a boa maneira, aquela crítica que eu fiz, que isto não adiantava muito para aquele caso particular, neste exercício adianta mesmo. Ok? Portanto, neste exercício diz-se que temos uma função h dividida em R2 com valores reais não negativos e de classe C1. E usamos essa função para definir uma região. São pontos em que as duas primeiras coordenadas estão num cilindro de raio 1 centrado no eixo dos Zs e as cotas dos pontos estão entre 0 e H. Portanto, é uma coisa deste género que está neste desenho. Okay? Portanto, vocês têm uma superfície por cima, aquela superfície azul que está por cima, definida pela função H. Este desenho foi feito com uma função H específica, mas nós não sabemos muito sobre o H. O que sabemos é que a sua normal, por exemplo, pode ser determinada à custa do H, mas será uma coisa provavelmente complicada, o elemento de volume também será complicado, etc. Portanto, é capaz de ser uma trabalheira calcular diretamente um fluxo através da superfície azul. Okay? Portanto, consideramos essa região dentro do cilindro entre 0 e H. Portanto, esta coisa, este cilindro avermelhado é a minha região. A normal à superfície cilíndrica é fácil de arranjar. A normal à base do cilindro também é fácil de arranjar, será 0, 0 menos 1. Okay? Portanto, calcular fluxos através da fronteira daquela região, que não a parte da superfície azul, é capaz de não ser muito mal. Portanto, a superfície azul é designada por S no enunciado do exercício, portanto, é onde temos a igualdade Z igual a H de XY. Okay? E temos um campo vetorial que não é muito mau, é polinomial, de maneira que é de classe infinita por toda a parte, não temos problemas de regularidade. Menos xy para a primeira coordenada, segunda x quadrado, terceira yz. A divergência disto, como a derivada da primeira coordenada é menos y, portanto, a derivada em ordem x da primeira coordenada é menos y. Da segunda coordenada em ordem y dá 0. E da terceira coordenada em ordem a z dá y. Menos y mais y é 0. Portanto, este campo tem divergência nula. Okay? Que é que proceder como fizemos no exercício anterior dá. O fluxo através da superfície azul vai ser igual ao integral triplo no sólido, okay? Da divergência, que é 0, felizmente para nós, menos o fluxo através da superfície lateral do cilindro, menos o fluxo através da base. Okay? Portanto, vocês têm aqui as definições da superfície lateral e da base da maneira que é natural. Sobre a superfície lateral, é fácil de perceber
como ela é descrita por x2 mais y2 igual a 1, o gradiente do x2 mais y2 é 2x, 2y. Normalizado dá xy, certo? Bom, e a terceira componente é 0. A normal sobre a superfície lateral. Portanto, x, y, 0, nos pontos da superfície lateral dá-vos a normal exterior. Okay? Portanto, esta normal exterior, no sítio onde eu tenho aqui a 7, em cada ponto é dado pelo vetor x, y, 0. Cá em baixo é o vetor 0, 0, menos 1. O integral triplo é 0, pois a divergência é 0. Portanto, com o que é que vamos ficar? Através da face lateral, para este campo, o produto interno do campo, o vetor x, y, 0, dá menos x quadrado y mais x quadrado y, dá 0. Okay? De maneira que o fluxo através da face lateral dá 0 também. Na base do cilindro, vocês têm menos xy, x quadrado 0, interno 0, 0, menos 1. O z é 0 na base. De maneira que o produto interno também é 0. Portanto, o fluxo poderia parecer à primeira vista bastante desagradável calcular sobre esta superfície azul que serve de tampinha a esta coisa, vai ser de certeza 0. Pode ser complicado de calcular, mas de certeza que vai dar 0. Todas as outras parcelas que obtemos via teorema de divergência são calculáveis bastante trivialmente. Okay? Portanto, e, de facto, aqui neste exercício, fazer os cálculos pelo teorema de divergência é muito melhor do que tentar fazer as contas diretamente. Okay? Bom, este era o exercício 9. Vou deixar também aqui uns palpites sobre o exercício 10 e acabamos aí. O exercício 10, estou a falar dele por uma razão. Aqui nós temos um campo G em R3 menos a origem. Portanto, este campo não está definido na origem. Okay? Diz que é C1 em R3 menos a origem. E tem uma certa propriedade quanto a um limite. A norma do campo vezes o quadrado da distância à origem tem um limite 0 quando nos aproximamos da origem. E tem divergência nula no complementar da origem. Mostrar que o fluxo através da fronteira da bola de raio 1 centrada em 0, 0 do G é 0. Quando isto saiu num teste há alguns anos, houve uma verdadeira praga de pessoas a dizer esse fluxo é 0 porque a divergência é 0. Ponto final, acabou. Está errado. Okay? Porquê? Porque o campo G não é tal que se possa aplicar o teorema da divergência. Porque a fronteira da bola de raio 1 limita a bola de raio 1 e na bola de raio 1 eu não tenho a certeza que o campo seja de classe C1. Bom, nem sequer está definido num ponto. Que é na origem. Podia ser que vocês dissessem, mas isso é só um ponto. Se por acaso o campo for tal que eu possa prolongar por continuidade à origem, então até talvez possa usar o teorema de divergência. Diga, sim, talvez. Só que eu sei sobre o comportamento do campo perto da origem, aquele que multiplicado por uma norma ao quadrado vai para 0. Em particular, pode ser que o campo tenha uma norma a ir para infinito quando nós nos aproximamos da origem. Portanto, este campo pode ser muito mauzinho perto da origem. Podem ter ali uma singularidade que nós não conseguimos remover
com prolongamentos por continuidade ou algo do género, e nem sequer pensar em aplicar teorema de divergência diretamente. No entanto, nós podemos fazer uma coisa, que é fazer uma bola de raio pequeno em torno da origem, para tentar tirar partido daquela informação sobre o limite, e à coroa esférica entre as duas bolas aplicar o teorema de divergência. E a solução para o problema é efetivamente essa. É aplicar o teorema de divergência à coroa esférica formada por a bola de raio 1 menos uma bola de raio epsilon, em que o epsilon é menor que 1 e maior que 0. Okay? Aí, como a divergência do campo é 0, eu posso dizer que o fluxo, digamos, para fora, na fronteira da bola de raio 1, menos o fluxo também para fora, portanto, afastar-se da origem. Porquê? Porque a normal exterior à coroa esférica, sobre a fronteira da bola de raio 1, aponta para fora, aponta para longe da origem, e na fronteira da bola de raio epsilon aponta para a origem. Se vocês pensarem um bocadinho, é isso que chegam, concluem. Portanto, a diferença desses dois fluxos vai ter que ser igual a 0. Isso é o valor do integral da divergência. Depois acontece que, devido à informação de limite que temos, podemos estimar o fluxo através da fronteira da bola de raio epsilon por o integral de superfície I da norma do campo. Porquê? Bom, produto interno de G com N, o N tem norma de 1, desigualdade com a X Schwarz, módulo de G interno N é majorável por norma de G. Ok? A norma da normal unitária é 1. Portanto, calculando o integral de superfície da norma de G, o que é que nós podemos dizer? Bom, se majorarmos a norma de G pelo seu máximo na fronteira da bola de raio epsilon centrada em 0, que existe com certeza, porque nesse conjunto G é contínuo, não é na bola de raio epsilon, é na fronteira da bola de raio epsilon. O G é contínuo. Pelo teorema de Weierstrass, como a fronteira da bola é um limitado e fechado, há de haver um máximo. Ok? Portanto, majorando a norma de G nessa fronteira de bola pelo seu máximo aí, multiplicando pela área da fronteira da bola de raio epsilon, antes de uma área de uma superfície esférica, dá 4π vezes o raio ao quadrado. Dá 4π vezes epsilon ao quadrado. Bom, mas aquela condição no limite, como eu tenho ali epsilon ao quadrado vezes a norma, esta coisa tende para 0 quando epsilon tende para 0. De maneira que eu vou descobrir que a parcela de fluxo na fronteira da bola de raio epsilon tende para 0 quando epsilon tende para 0. De maneira que o fluxo na fronteira da bola de raio 1 tem que ser de 0. Okay? Mas não é por aplicação direta do teorema de divergência. Okay? Tem que ser desta maneira. Okay? Portanto, não tentem aplicar o teorema de divergência quando não há hipóteses que permitam isso. E com isso, chegamos ao fim das aulas de problemas, no horário das aulas de problemas. Na aula teoria teórica de sexta-feira, irei fazer alguns problemas sobre teorema de Stokes. Ok? E é assim que acabaremos cálculo 2. Portanto, a aula que seria teórica de sexta-feira é de facto uma aula de problemas.
um bocadinho mais curta, mas também eu já não vou falar de potenciais vetoriais. No texto, no material sobre a cadeira, fala-se como de um último ponto a seguir ao teorema de Stokes, de potenciais vetoriais. Este ano não vamos falar de potenciais vetoriais. Vocês têm uma cadeira de cálculo 3, alguma coisa onde fazer por lá, talvez falem disso. Okay? Portanto, por hoje é tudo. Vou ter dúvidas na sexta-feira, em vez de na quinta. Quinta é feriado. Okay? De maneira que nos horários vocês encontrarão indicação de os meus períodos de dúvidas nestas semanas em que há quinta-feira, há feriado, de maneira que passam para sexta nesses dias. Nesta sexta-feira durante 2 horas, na outra durante 3, porque depois o teste começa a ficar muito perto. Ok? Inscrevam-se para o teste, boa sorte para o teste, etc, etc. E aqueles que vocês forem à aula teórica até sexta-feira. Ok? Alguém tem alguma questão? Não, muito obrigado. Ok. Não, Então, obrigado, professor. Deus até sexta. Deus Até até sexta. sexta, professor. Obrigado.